Olá pessoal, aqui é o professor Olibário com mais um vídeo para vocês sobre banco de dados e hoje nós vamos começar uma série sobre procedimentos armazenados em banco de dados. Nós vamos falar especificamente sobre a linguagem PL, PG, SQL. Normalmente as pessoas conhecem o PL/SQL, que é a linguagem para fazer procedimentos no SGBD Oracle. O PL/PG/SQL é o equivalente ao PL/SQL, só que para o PostgreSQL, que é o que eu estou utilizando com os meus alunos e que eu utilizo aqui no canal. Para não ficar falando toda hora PL/PG/SQL, eu vou me referir a essa linguagem como PL/SQL também, ok? Trata-se de uma linguagem de programação procedimental para sistemas de bancos de dados. Quem instala o PostgreSQL 9.0 ou superior, instala por padrão o PL/SQL também. Com essa linguagem, a gente consegue criar funções e procedimentos, e dentro dessas funções e procedimentos, nós podemos fazer o que nós já aprendemos a fazer com as tabelas: inserir, remover, alterar, buscar, e também podemos fazer algumas outras coisas que ainda não vimos, como por exemplo, criar gatilhos, trabalhar com cursores, trabalhar com arrays, dentre outras coisas. Além disso, a gente consegue adicionar estruturas de controle à linguagem SQL usando PL/SQL. Então nós podemos fazer comandos condicionais, podemos fazer laços de repetição, e isso, claro, vai nos dar mais poder e controle para realizarmos as transações que nós queremos. A gente consegue então implementar coisas mais complexas por meio de PL/SQL. Qual é a importância de aprendermos PL/SQL? Cada sentença SQL precisa ser executada de modo individual pelo servidor. Então, se a gente implementa vários selects, a gente não consegue, por exemplo, pegar o resultado de um select e já usar como algum parâmetro para um select subsequente. A gente precisa executar um select, depois o outro e assim sucessivamente. Se a gente quiser utilizar o resultado de um select em outro, sem precisar do trabalho braçal de ficar analisando a resposta e copiando essa resposta para o select seguinte, a gente precisa utilizar o PL/SQL. Porque com o PL/SQL a gente consegue fazer uma função que pode executar um select, pegar o resultado de um select, fazer um processamento qualquer em cima desse resultado e usar esse resultado processado para alguma outra coisa. A sintaxe para a criação de funções em PL/SQL é a seguinte: create function, o nome da função, entre parênteses, uma lista dos parâmetros que essa função pode ter, returns, o que ela está retornando, as, e aí a gente implementa o corpo da função. Ao final a gente precisa colocar language PL/PG/SQL. Lembrando que PL/PG/SQL não é sensível ao caso, então tudo isso pode ser escrito em maiúsculas ou minúsculas, tanto faz. Depois desse as, para escrevermos o corpo da nossa função, a gente precisa colocar $$ para começar o corpo, begin, end, ponto e vírgula e $$ para encerrar o corpo. Se eu precisar de uma variável local na minha função, eu declaro essa variável aqui dentro deste declare. Então, na função, eu posso utilizar as variáveis que foram declaradas aqui no declare e também posso utilizar os parâmetros da minha função. Aqui eu tenho alguns exemplos de declarações de variáveis. A gente usa a palavra reservada declare e a ordem da declaração é nome da variável, o tipo da variável e ponto e vírgula. Então aqui eu estou declarando a variável local user ID, que é inteira, o preço, que é um numérico, uma URL, que é varchar. Aqui eu estou declarando uma variável chamada minha linha, que tem como tipo o row type de uma tabela. Então eu coloco aqui o nome de uma tabela, porcentagem, row type. O que é o row type? É o tipo da linha. Então quando eu coloco minha linha, uma tabela qualquer, por exemplo, funcionário, porcentagem, row type, se essa tabela funcionário tem os campos ID, inteiro, e nome do funcionário, varchar, esse row type vai ser uma tupla que tem dois campos. Um é inteiro e o outro é varchar. Então, esse minha linha é do tipo tupla. E essa tupla será uma tupla com exatamente os mesmos tipos de uma tupla dessa tabela aqui. Meu campo, o nome de uma tabela, ponto, o nome de uma coluna, porcentagem, tipo. Aqui eu estou sendo mais específico ainda. Minha linha era um tipo tupla. Esse meu campo vai ter o tipo de dado de uma das colunas de uma tabela.
Então, quando eu faço nome da tabela, ponto, nome da coluna, tipo, eu estou falando, meu campo tem o tipo de dados desta coluna, desta tabela aqui. Então, se eu faço meu campo funcionário, ponto, nome funcionário, tipo, meu campo teria o tipo de dados varchar, porque o nome do funcionário seria varchar. Quantidade, inteiro, e eu coloquei um valor padrão para quantidade, por meio dessa palavra reservada, default. Então, por padrão, essa variável quantidade vale 32. Não significa que eu não possa alterar esse valor dentro do corpo da função. Aqui também inicializei a variável URI, que é um varchar. Coloquei o comando de atribuição, dois pontos igual, o endereço, entre aspas, e ponto e vírgula. Aqui eu estou declarando uma constante inteira. K é uma constante inteira e eu inicializei essa constante com o valor 10. Ao contrário de quantidade que poderia ser alterada, o K não pode ser alterado. Se eu tento mudar este valor no corpo da minha função, eu tenho um erro de compilação. Os parâmetros da função são as variáveis importantes para a chamada da função, e eles são separados por vírgula. Da mesma forma que a gente declarou as variáveis no declare, a gente coloca os parâmetros aqui na função. Então vai ser o nome do parâmetro mais o tipo do parâmetro. Aqui eu tenho uma função que se chama aplica taxa, e ela tem dois parâmetros, valor 1 e valor 2, e os dois são valores reais, pontos flutuantes. Essa função retorna também um valor real e agora eu implemento o corpo dela. As, $, begin, end, $language, PL/PG/SQL. E o que a função vai fazer? Vai retornar valor 1 mais valor 2 vezes 0.06. Portanto, a aplica taxa retorna 6% da soma dos valores que eu colocar por parâmetro. Eu não preciso colocar os nomes dos parâmetros na minha função. Aqui, então, eu tenho a mesma função aplica taxa e eu coloquei só que tenho dois parâmetros e eles são do tipo real, mas eu não especifiquei o nome dos meus parâmetros. Eu posso fazer isso. Neste caso, para usar esses parâmetros na minha função, eu uso o $. Então, $1 é o primeiro parâmetro, que seria este daqui. $2 é o segundo parâmetro, que é este daqui. É claro que essa prática diminui a legibilidade do código. Se eu tiver uma função com 10 parâmetros, eu vou ter que ficar atento a $1, $2, $3 até $10, e essa não é uma boa prática. Também tem uma outra possibilidade. Eu posso colocar os tipos dos parâmetros aqui e colocar os nomes dos parâmetros dentro do declare. Então, eu coloquei aqui dentro do declare valor 1 e eu tenho que colocar essa palavra reservada, alias for $1. Então, meu $1 vai ser valor 1. Valor 2, alias for $2. Então, existe essa possibilidade. É uma possibilidade também mais complexa, é muito mais simples colocar o nome da variável aqui no parâmetro. Para chamar as funções que a gente implementa, a gente usa o select. Então, a minha função se chama aplica taxa e tem dois parâmetros. Então, para chamá-la, eu faço select, aplica taxa e coloco os dois parâmetros que eu quero. No caso, a função vai somar 10 mais 30,5, que daria 40,5, e calcular 6% disso, que é 2,43. Aqui está, então, o resultado deste select. Bom, sabemos o básico. Vamos implementar, então, o nosso primeiro programa no pgadmin, que será o nosso Hello World, o Olá Mundo. Estou aqui no pgadmin. A área que nós vamos utilizar para programar os procedimentos armazenados é a mesma das queries. Então, a gente vem em Tools, Query Tool, e aqui a gente implementa o que a gente quer. A sintaxe será create function, nome da nossa função, vou colocar Olá Mundo. Ela não precisa de parâmetros e ela vai retornar uma string que vai ser a frase Olá Mundo. As $, begin, end, ponto e vírgula, $, language, PG, PL, SQL, ponto e vírgula. Como eu disse que ele vai retornar um varchar, a minha função vai simplesmente fazer return Olá Mundo, ponto e vírgula. Vamos testar?
Eu digitei errado, não é PG, PL, SQL, é PL, PG, SQL. PL, PG, SQL. Vamos testar de novo. Agora sim, ele conseguiu criar a minha função. Vamos testar a função select Olá Mundo. Executei. Ele me mostrou aqui a mensagem Olá Mundo. Eu poderia ter declarado uma variável aqui. Declare. Vou chamá-la de mensagem. Varchar. Poderia até ter inicializado ela aqui com o valor Olá Mundo. E aqui retornada essa mensagem. Se eu tentar executar isso daqui novamente, ele dá erro para mim, porque essa função Olá Mundo já existe. Então, uma vez criada a função, eu não consigo sobrescrever essa função, a menos que eu dê um drop function para destruir essa função, e aí eu posso fazer o create depois de novo. Ou então, eu faço create or replace function. Quando eu escrevo isso daqui, eu estou dizendo crie ou substitua a função Olá Mundo. Então, se ela não existir, ela vai ser criada, e se ela existir, ela será substituída por essa que eu estou implementando agora. Então, agora eu consegui executar a minha função. Ela faz exatamente a mesma coisa, né? Retorna para mim o Olá Mundo. E se eu quisesse passar a mensagem por parâmetro? Neste caso, a gente faria mensagem, varchar, poderíamos tirar esse declare daqui, e estaria feita a função. Eu passaria a mensagem por parâmetro e retornaria essa mensagem aqui. Vou compilar. Ele criou. Agora, quando eu fizer select Olá Mundo, eu tenho que passar a mensagem. Olá, programador. Vou executar. Olá, programador foi exibido. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e bons estudos!